Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade eu vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, mas vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo tudo isso, não vos arrependestes para acreditar nele. Palavra da salvação. Aplaudamos o Santo Evangelho. Você pode se sentar. Queridos irmãos e irmãs, como eu disse, vamos nos ajudar mutuamente para que a gente não medite com mais profundidade do que é o necessário, para que a gente não durma após aqui o almoço, nesse momento especial. Quero manifestar a minha alegria de receber você aqui, você que veio só participar da missa. Quem veio só para a missa hoje, levanta a mão. Seja muito bem-vindo e bem-vinda, que Deus o abençoe. Quero manifestar a minha alegria de estar com você aqui nessa tarde, nesses dias, no acampamento, no encontro Curar-se para Ser Feliz. Quero manifestar a minha alegria de estar com a Canção Nova aqui em Gravatá, com a Kátia, com o Alexandre, com todos os irmãos. E quero dizer que de maneira muito concreta, essa liturgia de hoje fecha com chave de ouro tudo aquilo que Deus em nós realizou aqui nesses dias. Você que nos ouve pela rádio, você que pôde acompanhar o nosso acampamento, Deus nos levou a construir um itinerário concreto de cura da nossa história. De fato, o título do nosso acampamento é Curar-se para Ser Feliz. Deus nos levou a percorrer um itinerário de cura, um itinerário de encontro com a nossa própria história e, sobretudo, Deus nos levou a uma maravilhosa compreensão. A compreensão de que nada e nem ninguém é capaz de superar o grande amor que Ele tem por cada um de nós. Saiba disso. Já de antemão nessa homilia, nessa pregação, eu quero te dizer: se você não se sente amado, se você não se sente acolhido, se as pessoas não acreditam em você, se você tem errado muito na sua vida, eu já te anuncio no início dessa homilia, dessa pregação: Deus te ama do jeito que você é. Ele acredita em você, sempre acreditou e sempre vai acreditar. O amor dele por você é infinito. Vamos aplaudir isso? Pode ser mais forte a verdade desse amor. Só que o duro é que muitas vezes nós até temos consciência. Até temos consciência de que Deus nos ama. Mas acaba sendo uma consciência que toca somente a nossa mente. Eu sei que Deus me ama. Eu já ouvi tantos padres falando isso, o padre Adriano Zandonato. Eu já ouvi o bispo falando isso. Eu já ouvi a minha mãe falando isso, que Deus me ama. Você já ouviu, sim. Mas você já sentiu o amor de Deus por você? Uma coisa é você ouvir falar. Uma coisa é você ouvir o padre falando: eu acho tão bonito. Eu fico com tanto medo quando as pessoas me falam assim: padre, foi tão bonito o que você falou. Porque eu não quero falar coisas bonitas, eu quero falar coisas que mudem a sua vida para melhor. É isso que eu quero falar.
Fico com tanto medo quando as pessoas falam: foi tão bonito, você entendeu alguma coisa? Não, mas foi bonito. Eu não quero falar coisas bonitas, eu quero falar coisas que te tornem mais próximo de Deus e que tornem a sua vida melhor. Às vezes a gente ouviu falar que Deus nos ama e achou até bonito, mas meu irmão, minha irmã, não é algo somente bonito, é algo muito concreto. Esse amor de Deus é um amor que entra justamente nas brechas da nossa história, naqueles buracos, naqueles cantos escondidos da sua história de vida, nos quais foram se aninhando tanta coisa ruim. Você já percebeu? Não sei como vocês chamam, mas toda casa tem uma despensa, um quartinho da bagunça, não é assim? Na casa da minha mãe tem, o meu pai é caminhoneiro, tem de roda de caminhão até churrasqueira quebrada dentro do quartinho da bagunça lá na casa do meu pai. Com certeza na sua casa também tem uma bagunça a mais ou uma bagunça a menos. E a gente vai guardando tanta coisa que a gente não precisa, não é verdade? Um dia eu fui tentar fazer uma limpeza no quartinho da bagunça do meu pai. Falei: pai, pode jogar isso aqui fora? Não. Mas você usa isso? Não. Então por que você quer guardar? Ah, não sei. Vai que um dia a gente precisa, né? Pai, mas isso aqui só está servindo para juntar rato. Não tem serventia nenhuma. Mas às vezes a gente gosta de guardar, não é verdade? Naquele quartinho da bagunça lá, aquele pneu usado, aquela roupa que não serve mais, aquele brinquedo. E a vida da gente também é assim. Muitas vezes o coração da gente, preste atenção, ele parece um quartinho da bagunça, uma despensa. A gente vai guardando tantas coisas. Ontem eu falava da mochila e hoje falo sobre o quarto da despensa. A gente vai guardando tanta coisa e tem tanto cantinho desses quartinhos da bagunça que são cheios de teia de aranha, cheios de tanta sujeira, cheio do, como é que é o nome do bichinho? Timbu. Bichinho não, diz que é um bicho feio, né? Me falaram do timbu, eu falei: tomara que eu não encontro nenhum. No primeiro momento eu falei que eu queria conhecer, depois eu pensei bem, falei: não, deixa pra lá. Pode ser que tenha até um timbu lá no quartinho da bagunça, mas às vezes a gente vai juntando tanta coisa que a gente não precisa, e nesses cantinhos escuros Deus quer entrar e quer iluminar com a sua luz. Cantinhos que precisam ser tocados. Às vezes o seu coração hoje é um quartinho da bagunça, contendo muitas coisas que você não precisa, muitas manias que você não precisa, muitos costumes, muitas maneiras de pensar que você não precisa, mas que estão ali no quartinho da sua bagunça, contribuindo para atrair rato, para gerar sujeira, para te prejudicar tanto. Gente, a oração da coleta, aquela primeira oração, eu achei tão linda. A oração dizia: Deus, o Senhor manifesta o seu poder, sobretudo no perdão e na misericórdia. Deus é um Deus que ama, é um Deus misericordioso, é um Deus que quer iluminar o nosso quartinho, que é o coração da gente, o quartinho da bagunça, e quer retirar a teia de aranha, o timbu, a sujeira, que está ali guardada, armazenada pelo tempo. Como eu disse, essa sujeira muitas vezes são os maus hábitos que a gente tem, que a gente vai nutrindo na vida. Contudo, Deus fala de misericórdia na primeira oração da missa, da coleta, mas em segundo, posteriormente já essa oração, vem a primeira leitura que fala da responsabilidade individual. Responsabilidade individual, o livro do profeta Ezequiel, em consonância com o Evangelho, que em outras palavras diz a mesma coisa. O que o profeta Ezequiel diz? Olha, se a pessoa estiver fazendo tudo errado, ela vai perecer por causa das más escolhas que ela está fazendo. Contudo, se ela se converter e se tornar uma pessoa justa, boa, ela vai ser salva. Não importa o que a comunidade daquela pessoa viva, a salvação é individual. Quantos maridos não falam por aí: eu não vou para a igreja não, porque minha mulher reza. Ela reza e se você não rezar, ela vai para o céu e você desce. Tem um elevador panorâmico te esperando, Não é a oração da sua esposa que vai te salvar. Você precisa ser um homem de Deus, você precisa ir à igreja, você precisa se converter. Ai, padre, eu tenho um tio. Um dia uma pessoa me falou: eu não rezo não, que eu tenho um tio bispo. Eu falei: grande coisa o seu tio bispo. Aí que você tem que rezar mais, porque tem alguém religioso na sua família.
Você tem que mudar de vida, não importa o seu tio bispo. Você precisa buscar esse amor, deixar que esse amor ilumine o quartinho da sua história, retire as sujeiras, e você precisa, como disse a segunda leitura, gente, essa segunda leitura é tão profunda que nós poderíamos pregar um retiro de um final de semana só com essa segunda leitura. A segunda leitura diz que nós precisamos, Filipenses 2:5, nós precisamos ter o mesmo sentimento de Cristo. E quando a Sagrada Escritura fala de sentimento, essa palavra no grego original não significa só um sentimento que vem e vai. Sentimento significava, nesse contexto, o jeito de pensar, o jeito de sentir, o jeito de ver a vida, o jeito de compreender as coisas, as pessoas, as situações. Deus nos ama e quer mudar a nossa vida. Ele tem paciência conosco. Ele espera que, assim como as prostitutas e os cobradores de impostos, os pecadores públicos do Evangelho, Ele espera que nós mudemos de vida. Mas filho, filha, não se engane. Não ache que tudo vai acabar em pizza diante de Deus. Porque Deus é bom, mas Deus é justo. E Deus não condena você. Tem gente que fala assim: ai padre, eu estou com medo de Deus me castigar. Deus não castiga você. Quem te castiga são as consequências das suas escolhas erradas. Elas te castigam. Deus não castiga você. Você faz a escolha, e a escolha faz você. Eu escrevi isso no livro Construindo a Felicidade. Nós fazemos as escolhas, e as escolhas nos fazem. Repita isso comigo: eu faço as escolhas, e as escolhas me fazem. Eu construo as escolhas, e as escolhas me constroem. Isso é muito sério, gente. Deus hoje está acendendo uma luz diante de mim e de você e nos mostrando o caminho. Deus hoje está nos mostrando que esse quarto, nós precisamos retirar desse quarto da bagunça que é o nosso coração, tudo aquilo que é entulho e que não contribui para a nossa salvação e para que nós nos tornemos pessoas melhores. Deus quer que nós retiremos. E pode ser que isso signifique para mim e para você mudança de hábito. Como você trata as pessoas? Isso é muito sério. Você percebeu que a segunda leitura toda fala dessa humildade, desse amor que nós precisamos ter para com os outros? Como você conversa com as pessoas? O Papa Francisco tem falado tanto da importância do diálogo, sobretudo em família. Diálogo entre o casal, mas não é aquele diálogo que é uma gritaria, não. Já viu aquele ditado que tinha um homem e uma mulher, o marido e a esposa, que eles se davam tão bem, que quando o homem falava, a mulher não escutava. Se davam tão bem assim, entre aspas, né? O homem falava, a mulher não escutava. A mulher falava, o homem não escutava. E quando os dois falavam, todos os vizinhos escutavam. Que era uma gritaria só, uma briga. Você percebeu que a segunda leitura não está falando de coisas espirituais? E eu tenho muito medo dessa pregação que seja muito espiritual, só os anjos. Tudo bem, os anjos. Mas e você? Como é que é a sua vida com os outros? Como é que é o seu relacionamento com aqueles que moram com você? Vi aqui hoje no encontro Curar-se para Ser Feliz, está fazendo você um filho melhor quando você chega em casa? Vi aqui no encontro Curar-se para Ser Feliz, está fazendo você uma mãe melhor, um pai melhor? Um pai mais paciente? Ou não? Porque o sentido de você vir aqui hoje é você deixar que esse amor te transforme e te faça um foco de luz em meio às trevas que, quem sabe, talvez a sua família viva. Eu sei que às vezes os problemas são complexos. Eu sei que às vezes você pode ter familiares complicados, mas Deus quer que você seja a luz. O Papa Francisco falou de maneira tão bonita na sua exortação apostólica Evangelii Gaudium, que nós precisamos brilhar como luz em meio a essa sociedade de tantas trevas, de tanta escuridão. Brilhar como luz sendo pessoas alegres, brilhar como luz sendo pessoas pacíficas, brilhar como luz sendo pessoas que descomplicam as coisas. Eu tenho comigo, sob a forma de síntese, que uma pessoa que entendeu de fato quem é Jesus e que teve um encontro com Ele, ela é uma pessoa que facilita as coisas e não complica. Esses dias eu atendi uma mulher que me dizia assim, uma mulher muito piedosa, mas que me dizia assim: padre, eu sou uma mulher de muita oração. Falei, que bom.
Eu rezo 3 textos por dia, às vezes 5. Quando eu estou arretado é 6. Eu falei, tá gota. Mas esses dias eu rodei a baiana. Eu falei, mas o que aconteceu, senhor? Cheguei em casa, padre. Fala, mulher, fala. Eu estou aqui para te segurar se você cair. Se você for chorar, eu te dou um abraço. Tá bom, padre. Então eu vou falar. Cheguei em casa. Você acredita que o meu filho tinha mudado os meus santinhos do lugar e eu não achei? Mas eu fiquei brava. Xinguei todo mundo. Eu falei, parabéns. A sua oração, estou vendo que é muito forte. O que adianta você ficar 6 horas rezando se você não é capaz de ter paciência com as pessoas? Que cristianismo é esse? O cristianismo maior é também rezar, que é importantíssimo, mas é sobretudo amar as pessoas. E como diz aquela frase bonita, me ame quando eu menos merecer, porque é aí que eu mais preciso. Me ame quando eu menos merecer, porque é aí que eu mais preciso ser amado. Às vezes a gente reza, e o que é importante, entenda bem, mas a gente precisa imitar Jesus. O sentido da nossa oração precisa ser nos tornar mais parecidos com Ele. Imitar Jesus na paciência. O que a segunda leitura diz? Fala da kenosis, o esvaziamento. Jesus se esvaziou de si mesmo. Ele não fez o seu ser igual a Deus uma usurpação. Ele abriu mão da sua divindade e ele não buscou o seu próprio interesse. Disse a segunda leitura, às vezes, irmãos e irmãs, nós somos tão cheios de nós mesmos e nós brigamos por tão pouco. Uma pessoa de Deus, ela é uma pessoa que descomplica onde ela está e não complica ainda mais. Às vezes você faz um escândalo, eu faço um escândalo. Esses dias uma pessoa fez um escândalo porque padre sumiu a minha caneta. Eu falei, minha filha, eu compro 15 para você. Não precisa brigar por isso. Mas às vezes por coisa tão pequena a gente fica bravo, a gente fala o que não deve. Não sei se você viu um vídeo que circulou na internet esses dias. A mulher começou a gravar. Eu vou começar agora a gravar um áudio sobre os frutos do Espírito. E sobre o fruto que eu quero falar hoje é a paciência, a mulher falou. Aí o menino dela começou a chamar, mãe! E ela, peraí menino, que eu estou gravando. A paciência é um fruto do Espírito, e a gente tem que ter paciência nesse mundo caótico. Mãe! Peraí menino, estou gravando. Então a paciência é importante. Mãe! Ô mãe, fica quieto, seu filho de pu! E começou a xingar. Falei, olha, a mulher estava falando de paciência. Circulou na internet, tudo que é engraçado voa, né? Se multiplica na internet, que com uma facilidade. Aí teve 2 padres que mandaram para mim em pouco tempo, eu ria tanto. E ela querendo falar sobre paciência. Aí acabou, eu acho que foi o filho dela mesmo que pegou escondido e colocou na internet, só para tirar uma onda com a mãe, né? Mas às vezes a gente é assim. A gente complica as coisas. A gente, quem é de Deus, não complica as coisas. Quem é de Deus, descomplica. Quem entendeu quem é Jesus, se torna um foco de luz, não um foco de escuridão onde está. Quem entendeu quanto é Jesus, sabe ser gentil com as pessoas, sabe conversar. Como que você tem conversado com as pessoas, principalmente aquelas que moram mais perto de você, que estão com você? Você, filho que está aqui, jovens, como você trata a sua mãe, seu pai? Isso é muito sério. Você que quer casar, cadê as moças que querem casar aqui? Levanta a mão. Falta elas pedir a bênção. Para dar uma bênção de Santo Antônio. Essa bênção é famosa. Uma vez eu falei que eu ia dar lá em Brasília. Nossa, nunca dei tanta bênção. Padre, me dá, mas me dá 3 de uma vez, padre, que o negócio está difícil. Não é aquela história que o padre Léo contava, que a mulher viu lá na livraria um livro que dizia assim, resolva todos os seus problemas. Ela perguntou para o vendedor, né? Esse livro resolve todos os meus problemas mesmo? Ele falou, não, ele resolve metade. Então me dá 2, por favor. Se você quer casar, mulher, não fica com medo de levantar a mão, não. Temos que levantar meio assim. Antes de você casar, olha o jeito que o seu candidato a noivo trata o pai e a mãe. O jeito que ele trata o pai e a mãe revela o caráter que ele tem ou não no coração. Antes de casar, veja como ele trata o pai e a mãe. Porque quem é um bom filho, com certeza vai ser um bom marido. Agora quem não respeita a própria mãe, meu amigo, próprio pai, você vai esperar o quê?
E eu sei que às vezes é difícil, gente. Eu não quero fazer uma reflexão miúda, reducionista, não. Mas filho, filha, se enche hoje de Deus. Deixa Deus te encher de amor para que você, de fato, espalhe amor na sua casa. Eu sei que às vezes você pode ter um pai difícil, uma mãe difícil. Pode ser que você seja difícil, né? Tem um temperamento difícil, não consiga controlar. Eu tinha um amigo que ele falava: vai, padre, eu quero tanto fazer o bem, eu quero dar um bom dia. A hora que eu vi, eu já briguei com a pessoa, eu nem percebo, mas já tá. Às vezes você tem um temperamento forte, mas deixa Deus hoje te curar, te encher de amor, limpar o quartinho da bagunça do seu coração, te encher de coisas boas, retirar as teias de aranha, as sujeiras, para que você seja capaz de reproduzir os mesmos sentimentos de Cristo. Como disse a segunda leitura, como você se dirige às pessoas, como você conversa. Gente, um cristão que não aprendeu a ter educação não pode ser chamado desse nome. Um cristão que não aprendeu a ter gentileza, um cristão que não diz bom dia, um cristão que não olha para a mãe, que depois que a mãe fez aquela comida e fala: mãe, obrigado. Um cristão, filho cristão, que olha para a mãe depois que a mãe passou aquela roupa. Que eu quero bater palma para as mulheres, porque é difícil passar a camisa. Esse dia eu estava passando uma camisa minha, eu passava de um lado, eu virava do outro lado, despassava o que eu passei, aí virava do outro lado, despassava o que eu tinha passado. Falei: meu Deus, essas mulheres são heroínas. Cristão de verdade, ele sabe agradecer o pai e a mãe, ele sabe tratar o funcionário bem, ele sabe agir com delicadeza. É lógico, vai ter momentos nos quais você e eu temos que ser firme, mas firmeza não representa falta de educação. Você pode ser firme e educado, e carinhoso e cristão ao mesmo tempo. Depende de você querer, de você colocar o cristianismo na ponta da sua língua. Como você tem falado com as pessoas? Você tem tido, eu tenho tido. No final desse acampamento Curar-se para Ser Feliz, eu te pergunto, nós falamos tanto sobre as realidades que repousam no nosso interior, as feridas e tantas coisas, e Deus nos curou tanto. Mas hoje, nessa homilia final, eu quero refletir com você sobre a prática. Esse amor de Deus tem estado presente nas suas palavras quando você se dirige aos outros? Esse amor de Deus tem estado presente no seu jeito de se relacionar, no seu jeito de falar? A sua oração, que frutos a sua oração produz? É igual dessa mulher que eu falei, que reza 6 terços e depois xinga todo mundo em casa porque pegaram o santo dela e tiraram do lugar? Essa oração não vale. A oração precisa produzir frutos de amor. A oração precisa produzir frutos de unidade. Você viu que a segunda leitura falava da importância da unidade, comunhão. A oração verdadeira, ela gera comunhão. E eu sei que os problemas são complicados, gente, mas eu dizia, esses dias teve um evento muito bonito lá em São Paulo, chamado Canção Nova Abraça São Paulo, no ginásio do Ibirapuera. Não sei quem pôde assistir pela TV. Eu celebrei a missa, eu presidi a missa, e eu dizia na homilia que quando a gente injeta amor, a gente colhe ressurreição. Se você injeta amor no seu relacionamento difícil com seu filho, com a sua filha, com o seu marido, e continua com perseverança injetando amor, misericórdia, paciência, afeição, amabilidade, você vai colher ressurreição. Pode demorar, mas você vai colher. É assim na vida de tanta gente. Eu, ano passado, quando eu estive aqui, eu partilhei com vocês o meu testemunho. Quem estava aqui o ano passado, levanta a mão. Eu partilhei o meu testemunho, o quanto foi importante para mim. Às vezes as pessoas acham que os padres nascem prontos, nascem com batina e tudo, né? Você acha que eu já nasci com batina? O médico me tirou da barriga da minha mãe, eu já estava assim, ó, dando a bênção? Não, pelo contrário, eu descobri a minha vocação a caminho. E o quanto foi importante o amor que eu recebi das pessoas que acreditavam em mim, o quanto foi importante o amor que eu recebi da minha mãe, do meu pai, das pessoas que acreditavam em mim. Gente, quando eu volto para a cidade onde eu fui criado, no Paraná, e eu vejo os meus amigos falarem de mim na adolescência, eu olho para trás e falo assim: nossa, eu não acredito que Deus fez isso na minha vida. Eu nunca tinha imaginado em ser padre, nunca. Pelo contrário, eu fui, da minha família, da minha geração, eu fui o que mais deu trabalho. Estou contando a minha história.
Meu pai é caminhoneiro, viajava muito e eu ficava muito sozinho em casa com a minha mãe, com as minhas irmãs, e comecei a ir para a rua muito cedo. Muito cedo. E você sabe como que são essas coisas, né? Se você fica na rua, jogado. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu fumei meu primeiro cigarro de maconha. Quando eu tinha 12 anos de idade. Eu não conhecia Deus, eu tinha ouvido falar de Deus. E a minha mãe não sabia, meu pai não sabia. E eu jogava handball, eu fui campeão brasileiro infanto juvenil de handball, sempre fui pequenininho, como você está vendo assim. Jogava handball, saía muito para jogar, então minha mãe achava que era tudo bom, tudo normal. Só que com 12 anos eu comecei a fumar cigarro escondido também. Por eu ser muito alto, por andar com pessoas mais velhas. Logo cedo comecei a namorar meninas mais velhas, porque eu era muito altão, né? Não é assim quando você vê um menino alto, ele pode ser novo, mas as pessoas tratam ele, né? Ele é altão. Meu desenvolvimento na adolescência foi muito rápido. Logo já comecei a engrossar a voz assim. De manhã minha mãe falava, você quer alguma coisa? De manhã ainda ela falava, eu quero Todd. Tá bom, mas alguma coisa, filho, querido. Crescer a voz, começou a nascer umas penuginhas de barba assim, ficar barbudo, viajar para jogar, que lá na minha época existia muito incentivo para você viajar e jogar. E eu fui achando que era o tal, eu achava que eu dominava o vício. Só fumar um baseadinho de vez em quando. O pior erro de quem está no fundo do poço é achar que domina o pecado. Você nunca domina o pecado. Se você não coloca Deus no seu coração, Ele que te domina e te joga na vala. Se você não se posiciona e não coloca Deus na sua vida. Mas foi assim que eu fui vivendo. Com 13 anos, eu conheci a cocaína pela primeira vez. 13 anos de idade. Já jogava, vivia muito na rua. Nessa cidade que eu morei nessa época era um pouco menor, então a minha mãe não se preocupava muito, porque a cidade era pequena, mais pequena. E eu fui vivendo assim. No começo era tudo festa, não era de usar droga todo dia no começo não. Ninguém começa sendo um bêbado. A pessoa começa com a primeira dose. Daqui 6 meses está tomando 3 doses. Daqui 1 ano está tomando 5. Daqui 2 anos está sendo tomado pela dose. Está sendo tomado. Com 13 anos eu continuei cheirando de vez em quando, fumando maconha, fumando cigarro escondido, bebida, como infelizmente é uma droga social, né? Todo mundo acha que pode, e é lógico. Quantas famílias perderam pessoas importantes? Você pode ter alguém na sua família te dando maior trabalho por causa de bebida, ou pode ter perdido pessoas que você amava por causa de bebida, mas porque passa na televisão, porque no horário da novela que todo mundo fica ali assistindo, eles veiculam.